Salve, salve, audiência do Open House Podcast. Estamos de volta com mais um novo episódio e dessa vez com dois engenheiros de extrema qualificação. Dois engenheiros que trabalham com a engenharia diagnóstica, as inspeções legais, prediais e suas manutenções. Hoje, Marco, a gente está recebendo Delmiro Maia e Stefan Obermark aqui no Open House Podcast. Muito obrigado, meus amigos. Estamos aqui com esse episódio fantástico, falando sobre o quê? Manutenção predial, inspeção, prédio que vai cair, que não vai... Histórias do dia a dia do cotidiano, né? A vida do engenheiro, avaliador, perito, enfim. Isso. Esse mundo aí que, ó, os caras são fera, né? São fera, exatamente. E a gente, pessoal, quer trazer para vocês qual a relevância disso, que tem lei nova em vigor agora esse ano, dessas inspeções, e qual a relevância disso para o mercado imobiliário. O que isso afeta o corretor de imóveis, o que isso afeta os imóveis, o que isso afeta os negócios, não é não, Fabiano? Tem lei nova aí, né, Fábio? Exato, tem uma lei nova. Então a gente trouxe aqui as duas feras do mercado, referência aqui nessa questão de laudo pericial, que não, né? Laudo de engenharia legal. Aprendi. A gente tá aprendendo também, né? Isso aí, para vocês, pessoal. Beleza? Então curte, compartilha, comenta, acessa nosso canal no YouTube, no Open House Podcast, nosso canal no Instagram, Open House Cast. Ajuda esse canal a crescer, não é não? Fabiano, faça as honras. Se apresente, meu grande amigo. Você é até uma pessoa suspeita de falar, né? Meu grande amigo. Somos amigos, né? Na verdade. Obrigado por ter vindo. Né? Mas meu nome é Delmiro Maia Neto, sou engenheiro civil, sou pós-graduado nessa área de engenharia legal, né? Que a engenharia legal se divide em avaliação e diagnose, tá? E tô militando aí já há 20 anos nessa área das patologias das construções. Já começou com humildade, porque o cara já, ó, fera, aprende com esse cara, sou engenheiro civil e aprende com esse cara. Aí, mais que nunca, chamei Stefan, que já estudou comigo em escola técnica, e o cara é fera. Fera também, Stefan um grande amigo, ó, fera. O cara no Instagram só dá ele na engenharia, por isso que eu tive que chamar ele aqui. Se apresenta nas perícias, né, Fabiano? É verdade. Pois é, gente, obrigado, viu, pelo convite. Que é isso. Meu nome é Stefan Obermark, né? Alemão, formado, né? Obermark. Cidadania. 20 anos de formado já e realmente, assim, conheço o pessoal aqui todo da mesa. Estou muito lisonjeado por terem me chamado. Estamos aqui para agregar o que vocês quiserem, né? Sou colega de Delmiro, a gente se formou na mesma época, acredito eu, que a gente sempre se forma meio desblocado lá na engenharia, né? Exato. Mas todo mundo se conhece. Verdade. Então, é um prazer muito grande poder estar aqui do lado de Delmiro, né? Que eu já tive a oportunidade, inclusive, de indicar o trabalho dele até para mim mesmo, como cliente, né? Algumas vezes, e vice-versa, né? Então, vamos em frente aí. Isso aí. Stefan, você é engenheiro, né? Formado na... Isso. Sou engenheiro formado aqui na UFPB, né? E eu tenho pós-graduação também, já 20 anos de formado, pós-graduação em novas tecnologias e na área de perícias, na área de engenharia diagnóstica, eu já estou há mais ou menos uns 7 anos. Já Na verdade, eu ia sair da engenharia, né? Porque eu cansei de trabalhar para construtor. E aí, no final das contas, vinha muita coisa errada, aquela coisa toda. Eu lembro que você trabalhou numa fábrica de cimento, né? Foi. E aí, nessa época que eu saí da fábrica de cimento, eu também já fui concreteiro, né? Uhum. Então, assim, eu passei em vários ramos da engenharia. Foi construtor. Né? Fui construir para mim, Delmiro, inclusive, vistoriou minhas casas lá e, graças a Deus, nunca... Na época da Caixa foi? Foi. Nunca, você sabia que nunca me chamaram. Nunca me chamaram para as casinhas que eu fiz. Também não quero mais fazer casa para Caixa, não. Foi um parto. Mas, assim, essa gama de experiências me fez chegar num momento em que eu vi que eu não queria mais trabalhar para os outros. E aí eu comecei a me preparar para o ramo de concursos e comecei a estudar muito direito. E isso me fez, numa certa época, chegar numa hora de receber o meu imóvel, minha casa própria, e me deparei com vários problemas dos meus vizinhos. E nesse caso, eu comecei a fazer laudos para eles receberem os apartamentos, mas eu tinha que estudar. Porque, diferentemente de Delmiro, que está aí na área há muitos anos, ele já entrou direto nessa área, né? Eu tive que começar do zero. Então, não podia né? Eu não podia chegar na hora de dizer que alguém estava errado sem ter estudado. Então, assim, um fundamento, né, Steve? Então, assim, entendendo que eu não tinha essa capacidade, eu comecei a fazer um trabalho de estudar as normas a fundo
né? Em uma quantidade, assim, o máximo que eu podia para poder dar algum tipo de fundamento normativo para os meus clientes. Só que aí eles gostaram muito do meu trabalho e começaram a me indicar para prédios, receber prédios, né? Aí depois para clientes comerciais, e aí foi. Aí eles mesmos, pelo boca a boca, foram me passando para os outros clientes. E Eu quero pegar esse gancho aí para primeiro organizar aqui a nossa conversa. Quer dizer que, então, o engenheiro legal faz um laudo pericial, um laudo de inspeção. Né? Como é que é, Delmiro, isso aí? Me explica como é que A engenharia legal, ela se divide em 2 ramos. Ela se divide na parte de avaliação, né? Avaliação de imóveis, Avaliação né? de imóveis. Certo. Avaliação de preço, né? Valor venal, locação. É o valor do mercado, Valor do né? mercado, Valor do mercado. É. Mas dentro da engenharia de avaliações existem também outras ramificações. Né? Pode ser a avaliação tributária, a avaliação securitária, né? Mas a que a gente trabalha com tem mais atividade é, de fato, a avaliação de mercado, né? Uma avaliação imobiliária de mercado. Que é essa parceria que se faz muito com os corretores de imóveis, com o engenheiro de avaliação, as duas categorias podem fazer se complementam. E tal. Podem. A diferença é que o engenheiro de avaliação ele faz o laudo de avaliação e o corretor ele faz o parecer mercadológico. Exato, que chama PETAM. Né? É o PETAM, exatamente. exatamente. Então, essa é a diferença. Então, hoje tem grandes parceiros. Terminei agora com o Damásio, um trabalho muito bonito, bacana, que a gente fez ali. Damásio Imóveis, grande amigo O também. mercado é grande, né, Delmiro? Grande, muito vasto. Cabe todo mundo, né? Cabe todo mundo. Cabe todo mundo. E a outra da engenharia? A outra é a parte de diagnose. Diagnose. Né? A diagnose, Explica o ela que é se diagnose. divide em Certo. inspeção, consultoria, auditoria, perícia e Perícia, auditoria, vistoria. vistoria. certo? Ah, vistoria, E vistoria. verdade. Você Isso. termina, o prédio acabou de entregar, aí vai entregar Isso. assim de todo jeito? A Não, vistoria não, tem que ela fazer tem uma vistoria. uns 10 tipos de vistoria. Pronto. Vistoria de constatação, simples. Vistoria de recebimento de obra. Vistoria cautelar de vizinhança, entendeu? Tem outra gama de serviços que a vistoria Vistoria cautelar de vizinhança. Rapaz, É. era aula. Tô falando. Sim. Vistoria Mas O que cautelar. seria isso? NBR O que seria isso? 12722. Dá uma... Como é isso? Vistoria Uma cautelar pincelada. de vizinhança é o seguinte: você vai começar uma obra. Inclusive, é obrigado por lei, por norma. Você vai começar uma obra. Então, você tem, a construtora vai começar aquela obra ali, X, naquele lugar. Ela tem por obrigação fazer uma inspeção ou contratar, né, um profissional que faça Certo. uma inspeção em todos os imóveis que tenha vizinhança com aquilo, ou que entenda que se tem também algum outro imóvel que tenha alguma particularidade de fragilidade, algum outro desse tipo de coisa, né, no Às vezes lugar bem onde ela fazer. histórico, né? Resumindo, a história que todo mundo pergunta, lembra do batistaca, né? Sim, Aham, Pronto, aham. isso aí o que o povo Vai fala mais é isso cavalar, aí. né? Ah, para não Pra preservar comprometer o vizinho, as né? outras. Preservar Isso. o vizinho. Ou Exatamente. verificar se tem alguma vulnerabilidade. Entendeu? A escavação, muita escavação que é feita dentro do terreno que interfere no imóvel do lado. Olha aí, Rebaixamento Fabiano. do O cara lençol acha que freático. compra o Primeiro terreno e vai de peito aberto começar a construir. Lá Não atrás, é né? assim. Meu Não primeiro Não laudo dá, né? como engenheiro foi um laudo cautelar de vizinhança. Vizinhança. Precede casa- a construção ao laudo. Uma casa vizinho a um prédio, uma construtora, e ela estava começando a fazer o buraco, bateu o bate-chaco que o Damir fez, e a casa já estava rachando, e aí chegou lá, mandou fazer. E aí se organiza. Vocês podem tudo, ver que faz tem o vários laudo. casos aí. Tem Ah, vários casos no mercado, né? É Que verdade. de repente podia ser evitado se tivesse um. Então, Mas vamos isso lá. é lei, Cautelar. isso é lei, isso é obrigado, É né? lei e é Obrigado, norma. Sim, tem E, norma. e as construtoras cumprem? Como é isso que acontece no mercado? assim? Nem todas. Nem né? todas. Todas. Nem todas. Geralmente polêmica. eu indico para os meus clientes o seguinte: tá começando a ter alguma obra, vai lá, bate na porta e pede a cópia do laudo cautelar. Isso. Vai lá e pede. É E para se ser o cara do não construtor. tiver, se o cara não tiver denúncia. E na verdade a construtora tem que Ou entregar dá ao um vizinho. prazo, né? Ele tem que. Ah, a tem construtora que entregar ao Entendeu? vizinho. Olha, Entregar só, ao- vou começar uma obra e tal. Né? Tem que Porque é entregar um ao vizinho. documento que protege a construtora. Mais É do que o verdade. próprio, Exatamente. o próprio É verdade. morador. Antes de eu Porque começar qualquer a dono- obra, o imóvel vizinho está dessas condições, Exato. é isso? Isso que o Stefan está falando é importante, porque também tem outro lado do vizinho. Ele, de repente ele está com uma fissura lá, uma rachadura, que estava há anos aquele Que negócio. é oriundo de outra coisa. Querendo de Já outra coisa, se começa a aproveita, resolver né? o problema do seu batistaca aqui. Não é. É. Entendeu? E como é todo Bacana, fotografado, perpetua as características originais do imóvel. Então a gente pode dizer que o Calma, primeiro rapaz, olha só que trabalho bacana. desenvolvido pelo engenheiro habilitado para fazer esse tipo de trabalho é o laudo cautelar de vizinhança. Laudo cautelar de vizinhança. Aí depois, está construindo o prédio, está se fazendo as Se obras. ocorrer alguma patologia, você tem um registro daquele imóvel todo fotografado e fica muito mais fácil de você fazer um comparativo com aquela avaria que surgiu e se aquela avaria existia ou não no laudo cautelar. E durante a obra, por exemplo, Stefan, eu estou construindo lá o prédio. Durante a obra, um vizinho pode achar que rapaz, isso aqui não está indo de acordo com o que manda o código de obra do município e tal. Ele pode solicitar um engenheiro a fazer um levantamento, um laudo sobre documentação, sobre os projetos que estão lá aprovados. Porque Um vizinho, um vizinho... acredito que não que não, possa, né, Delmiro? Eu acho que não cabe o vizinho questionar. O que ele pode fazer é tentar ir na prefeitura, né,
para perguntar em que condições que foi liberada aquela obra ali. Isso. Aí ele pode pegar e tentar fazer uma consulta. Uma consulta. É porque às vezes ele pode ser Isso um pode profissional desembocar técnico. na denúncia, mas Ele pode ser um isso profissional técnico. cada mas município não- tem uma regra diferente. Ele pode solicitar um parecer de alguém, um parecer. entendeu? Principalmente da prefeitura, entendeu? Dos órgãos competentes. Se ele tiver dúvida. Eu já fiz laudo com isso Vai constar para poder, muito sério, pra poder né, Fábio? fundamentar uma tese. Mas como o Stefan está dizendo, ele não pode chegar do nada aí. Na galega, assim, e fazer o embargue que a ele obra, quiser. Isso. Né? Ele fundamente, chama um técnico, ele fundamente, chama prefeitura, Isso. fundamente, aí sim, aí depois ele pode fazer alguma Porque coisa. às vezes, vamos lá. Mas do nada não pode. Eu não. vou fazer agora o papel do advogado do diabo, viu, Delmiro e Stefan? Eu tô lá na minha casa, aí, pô, o cara começa uma obra na frente da minha casa. Aí eu sei que eu vou passar ali 2 anos com bate-estaca, com poeira, com tudo. Aí eu começo a ver que o cara, primeiro erro, não me apresentou um laudo cautelar de vizinhança. Então, pô, esse cara ele não tá zelando pelo meu bem-estar, né? Porque isso é uma obrigação meio que legal. Legal, meio não, é legal, É né? É técnico dever e legal legal. do incorporador. E aí eu contrato vocês como um perito, você me dá um laudo para eu embargar a obra do cara. Eu ingresso com a ação de embargos. É isso mesmo? É fundamentado com isso, com o teu laudo? Não, veja, não é tão simples, é que quem está Também dizendo. não acho que seja assim. Acho que todo mundo tem direito a trabalhar, todo mundo tem direito de ficar. Além do mais, aquela pessoa que está morando naquele imóvel, ela tem que lembrar que um dia ela construiu também. Sim, é verdade. Verdade, É verdade. Entendeu? É verdade. Então ela não pode chegar do nada e dizer isso. Acho que tem os meios legais. Se chama a prefeitura verifica. Todas essas consultas já é para evitar esse embate jurídico aí, Exato. né? Que a gente sabe que judicialmente tudo é mais difícil. E o teu laudo, o laudo de vocês, então, ele é verdadeiro. Só, olha, Marcos, eu aconselho você não fazer, porque o cara tá seguindo todas as normas, a construção dele tá legal, e você tá sendo só o vizinho chato. Por ética É. e Consulta uma responsabilidade coisa, né? Mais ou menos. técnica, Avançar pra nós isso aí temos é que outra nos coisa, né? basear em fatos e na realidade. Mas você né? que é o homem da lei, tem lei nessa área de engenharia? Nosso documento tem sabe? fé, né? Não, eu sei que tem. Então- Tem a lei agora que obriga... Tem uma lei agora, é? É, a lei nova agora, 1955/22, né? Que dá... A das 1955 é uma lei que foi instaurada Municipal, para né, Insta? municipal. Tá? João falando Pessoa. João Pessoa. João Pessoa. Isso, mas É 21 a todo 22, município, 22. todo município ele tem como fazer essa lei, tá? Nem todo município tem, seria bom que tivesse. Mas a 1955, ela é uma lei criada para as inspeções prediais, que é um outro tipo de laudo. Não é o mesmo do cautelar de vizinhança, não é o de vistoria, certo. nem é de avaliação. Então ela é específica para... Exatamente. Tanto é que no preâmbulo da norma 16767, que é a norma que rege, saiu em 2020, É a federal antes dessa... essa? essa Aí é já é a uma norma brasileira, brasileira, né? né? A BNT, BNT, é. nacional, né? Associação Só- Brasileira de Novas Técnicas. Você é advogado, né? Então você sabe da história da hierarquia das normas. Então uma Perfeito. coisa é você ter uma lei municipal, ela tem um poder detalhando alguma outra lei Tem uma anterior que abrangência não ali, né? tinha um detalhamento tão grande. Mas a NBR 16767, ela já vai para aquilo que deve constar no laudo, tá? Certo. No caso, a legislação aqui, ela coloca certas regras, tá? Para que sejam cumpridas. Existia vamos dizer assim, é como se a gente tivesse passado por um tempo ali meio sem que Sem a dar inspeção muita- predial fosse tivesse levado em realmente em foco. O carinho, Existia né? uma lei, mas que ela não era muito seguida. Só que hoje a gente vê que depois, principalmente da vinda das normas de garantias, né, em 2013 e tudo mais, ficou muito em foco para as pessoas a questão da durabilidade dos prédios, Sim. né, das garantias. E aí o que aconteceu? Começou a se haver um questionamento. E depois que essas garantias se vencerem, de quem são as responsabilidades? Que a Então, garantia legal é de 5 anos da Isso. incorporação, da você construção. está falando em Código Civil, Isso. né? Isso. A gente já Código Civil e Código de Código de Processo Defesa do Civil. Consumidor. Tá pensando que é Isso fácil, deve né? ser, Só que a gente pensa um pouco mais amplo. A gente pensa em questão de durabilidade. Certo. Em 2013, a norma, quando ela veio, ela pincelou essa questão da durabilidade, né, e da vida útil. O problema, ainda ficou muitas lacunas. Certo. Tá. Então, hoje, a norma brasileira ou a municipal? A Tem essa norma la- brasileira, a Ainda da tem BNT. essas lacunas. Calma. Ontem eu até fiz uma live sobre isso, porque saiu uma versão nova, que é a 17170, que ela detalha essa parte de
prazos de garantia que estava Certo. meio que Nebuloso, nebuloso né? da norma de 2013. Isso. Tá? Mas Até o entenda. próprio Código de Defesa do Consumidor e o Código é um pouco confuso nessa questão das garantias, né? Ele é bem... É porque você não tem como a torto que é direito dizer assim, não, é 5 anos. Não, pô, mas peraí, foi um Nem dano tudo, gerado? Foi um mau uso? Porque mau uso interfere por completo na garantia. O sistema que você está falando, se referindo à garantia, ele tinha durabilidade suficiente para chegar a 5 anos? Exato. Né? Nem sempre tem. E é muito subjetivo e é muito novo ainda É tudo novo. isso. Eu tô achando sentido tudo muito isso, novo. que é novo e estamos ainda... Isso que você está falando dos 5 anos é pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código Civil, né? Isso. Mas a norma, que é aqui em 575, ela fala o seguinte, cada sistema ele tem uma garantia específica, porque você não pode generalizar 5 anos. Exemplo simples, uma bomba hidráulica. O fabricante, o cara que fabricou a bomba, ele diz lá, a minha garantia é 1 ano. Como é que a construtora vai dar 5? Exato, exato. Aí, Entendeu? É por isso que tem a figura Então, por isso da que hoje tem 3 convenção. anos, tem 1 ano, tem 2 anos, tem 5 anos. Impermeabilização, 5 anos. Mas não pode também ser confundido com vida útil. Garantia é uma coisa. Vida útil é outra. Exemplo fácil, um carro. Vou na concessionária, compro um carro 0 km. Qual é a garantia? 1 ano. Mas significa que a vida do carro é 1 ano? Muito não, bom, são é 15, verdade. 20 anos. Isso. Verdade. Mediante certas manutenções que você tem que dar. Isso, que é isso e que eu ia também falar só dá agora. garantia de porque 1 isso- ano se der as manutenções que ela recomenda. Pronto. Entendeu agora como é que essa Isso, expressão é por isso que a figura funciona? da convenção, Fabiano, tem que ter lá a obrigação das manutenções. Porque se você deixar um bem, né? Aí outra coisa. Stephen já riu pra mim aqui. Aí já tem uma coisa chamada Manual do Proprietário. Manual de Tem uso e manual, operação. manual, Tem tem BR manual. 14037. Não, do proprietário e do condomínio. Sim, É, de quem o manual usa... do usuário. de quem usa a o construtora entrega a empreendimento. você o manual. Sim, não precisa sim, estar na sim. convenção. Você vai sim, para o sim. manual. Isso. Na convenção pode constar, verificar manual. Mas o manual é específico. Pensa na engenharia mecânica, tem anos luz na frente da gente. Olha aí. Tá sim. Entendeu? Pronto. Na A verdade, engenharia é que é o civil está seguinte, atendendo A seguir engenharia civil, mecânica. apesar dela ser muito mais popular do que as outras engenharias, ela realmente, infelizmente, ela trabalha em cima de uma indústria que é praticamente artesanal, É né? Então, muito ligada ao ser humano. Tá mudando, mas Então, ainda a tá gente muito tem- lento, né? Está muito lento. Então, assim, a norma de manual é interessante, por quê? Porque ela já existe desde 98. Aí teve uma atualização em 2011 e em 2014 ela foi ajustada para essa norma de desempenho em 2013. Né? Até meio que hoje em dia eu uso muito a alegoria de assim, a norma mãe, né? A de desempenho de 2013, aí todas as outras que precisaram ser mudadas foram mudadas depois dela, 2013. As que não mudaram em função dela é porque a tecnologia em si não precisou ser atualizada. É o caso da norma de impermeabilizações, né? Então, assim... Dá muito problema, né? Steve? Sim, aí essa que é a questão. Hoje em dia, eu acho que pelo menos uma boa parte, uns 40% a 50% das patologias que a gente encontra, todas elas começam com problema de impermeabilização. É volta da água. Um amigo Aí meu vai em faliu. cascata dando todo Viu? tipo de problema. Viu, Fabiano? Isso. Um amigo meu faliu, ele começou a construir, né, nesses programas de governo, começou a se dar bem, aí vou fazer prédio agora. Aí fez um prédio pequeno, se deu bem, aí fez um melhorzinho, se deu bem, aí foi fazer um prédio de 9 andares. E ele teve um problema fez mal feito, né, a impermeabilização da cobertura. Resumo da ópera, ele faliu porque ele teve que indenizar por uma manta que foi mal feita na cobertura, ele teve que indenizar todos os moradores do prédio, ele ficou sem recurso para poder iniciar Mas outra construção obra. civil e engenharia É não muita é para amador. responsabilidade. Não é pra para amador. amador. Agora, Delmiro falou um negócio aqui sobre Não é pra carro amador. e na hora que o Stefano estava comentando, explicando aqui, me deu assim um raciocínio que é o seguinte. Quando tem um problema no carro, a fábrica diz, rapaz, vamos fazer um recall, porque tem que trocar, substituir determinada peça, regular não sei o que de forma diferente, aí chama os proprietários do imóvel. Eu nunca vi, não me lembro, alguma construtora dizer assim, vamos fazer um chamado, recall. um recall, porque essa varanda aqui não foi bem feita. Quem Os faz caras o recall, fazem, quem são? Nós. você, né? A gente Não é que é diz assim, para né? os... Então, Para quando os, você falou que os o condôminos, usuário, olha, vocês aqui tem umas falou coisas que o aqui que mercado não... é artesanal, Mas é como por causa disso pronto, também, né? exatamente, como a gente estava Acaba falando, né? que- Infelizmente, o mercado da engenharia civil, da construção, a gente tem que aprender muito com a engenharia mecânica. Entendeu? Essa que é a verdade, é muito artesanal, como o Stefan É um bom falou. comparativo. Então a gente tem que seguir isso aí. Minha amiga, agora eu quero saber polêmica. Tem prédio aqui que vai cair, tem prédio que tá bem, não tá. Tem. A gente tá falando de João Pessoa, mas eu posso colocar vocês em João Pessoa, mas eu sei que vocês fazem em outras cidades. assim. A lei de inspeção Generalizando aí. predial, a lei de inspeção predial, ela, na verdade, ela foi criada
mesmo. Não digo nem a lei, a norma de inspeção predial, a lei, as leis também, principalmente as leis também. Exatamente por causa disso aí. Porque começou a dar bronca. Caiu prédio em Recife, caiu prédio em Olinda, caiu prédio em São Paulo, caiu prédio no Rio de Janeiro. E caiu prédio em Fortaleza. E se você for ver, você pode pegar o histórico desses prédios que você vai ver que é tudo por falta de manutenção. Já caiu em João Pessoa? Né? Não, mas João Pessoa... Chegou perto. Não brinque não. Não brinque não. Eu tava conversando com o Stefan aqui em off. Chegou perto. Vai cair não brinque em João não. Pessoa se não tiver manutenção, Tem prédios em João Pessoa que tem um grau de patologia de estrutura muito patologia de estrutura grave, comprometedora, comprometedor, entendeu? Que precisa ser visto, entendeu? Cuidado, reparado, Deus do céu. porque se não for, dá uma dica aí, Delmiro, tá só para não passar investidor no mercado imobiliário, tu vai comprar apartamento, pode dar um problema no futuro. Quando você começar a ver manchas de oxidação saindo por detrás de um revestimento, seja cerâmico ou pintura, já é um péssimo sinal. Parou. O que é mancha? Como é? De oxidação. De oxidação. Explica aí Ferrugem, né? São aquelas manchas amarronzadas, ocre. Na parede. Na parede ou na laje. Uma viga, num pilar e tal. Num pilar. Ferrugem. Certo? Ferrugem. Pronto. Eu detesto usar esse termo ferrugem. Mas é o grosseiramente, né? Para o povo entender. É verdade, exatamente. Porque ferrugem vem do ferro, né? Mas é um óxido de ferro que realmente ele se desenvolve ao redor do aço. Um péssimo sinal, né? Porque está comprometendo a estrutura metálica. É sinal que já começou um processo de deterioração lá dentro da estrutura e está ali escondido, tá? Certo. Piora mais quando o quê? Quando você começa a ver que rompeu o concreto. Ou seja, quando rompe o concreto, a própria norma diz, né? A de estruturas. Ela diz que quando você passa de uma certa abertura de fissura, ela passa de fissura para trinca, de trinca para rachadura. Quando você passa para essa amplitude de pelo menos 0,6 milímetro, que é quase nada, de abertura, né? Você pensa em 1 milímetro, pronto, 0,6 já é para você abrir para ver como é que está dentro. Olha só, cara. E assim, um trabalho ainda bem tem criterioso, viu? Tem outra coisa. Se você vê algum tipo de fissuração num revestimento, não necessariamente é um problema estrutural. Você tem que remover o revestimento e ver como é que está atrás. Porque pode ser só local ali, individual. Pode ser só o revestimento mesmo, tá? Tem umas manchinhas brancas que de vez em quando aparecem nas edificações, né? Aquelas chama até salite. É fluorescência. Fluorescência, né? O cal, diz que é o cal que aparece. Hidróxido de cálcio. Olha lá. Exatamente. E direto acontece isso. Você vê muito prédio com isso. Infiltração. Infiltração. Isso é o primeiro sinal que a água passou em um meio cimentício. Entendeu? Então, assim, é sinal que a impermeabilização já não está funcionando, principalmente se for numa área que em cima era para estar protegida por impermeabilização. Caixa d'água tem muito, Caixa né? d'água, né? Caixa d'água. Curiosidade, mezaninos. O que é que dá mais problema, assim, se a gente pudesse... É imóvel residencial, imóvel comercial, os dois? É bom tema, Fábio. São aquelas edificações, aquelas obras públicas... Mais ou menos assim. Vou deixar o Stefan responder, que ele estava levantando esse tema aqui momentos antes. Eu já tive um caso que eu fui chamado às pressas para um galpão de uma loja, que é essa loja, né? Eu não posso dizer onde é que era, mas era um ponto comercial em um galpão, numa área de muito tráfego, né? De circulação muito grande. Então, assim, é um imóvel que ele é feito necessariamente para passar por aluguéis constantes. Então, o cara está ali vivendo dessa renda e praticamente sai um inquilino, entra outro, o cara não faz nada e acha que está tudo bem, tem um forro ali. Não faz nada, nem o inquilino dá a manutenção, nem o proprietário. Exatamente. Tá? Claro, assim, existe, eu acho que o interesse do proprietário em manter o imóvel para poder ficar com ele sempre ali hábil para poder disponibilizar, né? Ter segurança. Exatamente. Então, assim, na hora que você pega e percebe que não está havendo as manutenções e que os caras às vezes até desfiguram o imóvel, fazendo insertos metálicos, por exemplo, eu peguei, era pré-moldado nesse galpão. Quando caiu por cima de uma área que era o caixa da empresa, a sorte que, assim, estava chovendo muito, né? Mas a sorte é que foi num domingo. Porque se tivesse sido num horário, num sábado, um dia antes, vai lá e, né? tinha caído em cima do caixa dentro da loja. Entendeu? Dentro. Então, quando caiu e o forro ficou todo exposto, e o telhado aberto e tudo mais, e a água caindo e tudo mais... Você está comentando um caso de um galpão, o cara chamou depois que deu a bronca, né? Não chamou antes, não. Foi. Aí ele se assustou e pediu para eu fazer um laudo para ele mostrar para o proprietário, olha, você me alugou um imóvel nessas condições. Viciado, né? E assim... onde a gente mora.
a gente toma um pouco mais de cuidado Isso. do que onde a gente trabalha. No residencial verdade, você passa ali todo dia, você vê. É verdade. Então vamos dizer que o comercial é mais desleixado, assim, um pouco mais Infelizmente, abandonado, a gente mais sente abandonado, que sim. né? A gente sente que sim. Lógico que tem muito mais prédio residencial do que comercial, É verdade. né? É verdade. Não, Mas se você for colocar isso Era pra de ser forma inverso, mas o ponderada, cuidado- Dá mais problema no Forma residencial do que no ponderada, comercial. é o mas comercial. você falou bem. não, mas é verdade, Quem mora, porque cuida quantas assembleias de condomínios são feitas, condomínios residenciais, né? É quase uma por mês que os condomínios eles têm esse cuidado para tratar de prestação de contas, de manutenção, né? De tudo, de despesa, mas de residencial, de que a gente administra imóveis, a gente sabe. É uma vez, talvez, a cada 6 meses ou uma vez por ano que eles tratam dessas questões. E um prédio comercial, ele tem o mesmo tempo, vida, né? Às vezes vida útil do que um prédio Ele é residencial. projetado igual. Igual, e Pra tem acho durar que o uma mesmo rotatividade de uso maior, né? Sim. Porque não é, Stefano, se você tem lá um prédio comercial que o cara tá lá todo dia, elevador, pessoa entrando, pessoa saindo, é diferentemente do cara que mora num apartamento que de manhã e chega só à E noite. o comercial barra industrial, ele, por ele ser muito flexível, né, a destinação dele, faz com que haja certos abusos, E né? muda muito, né? Então você tem hora que ele está comportando máquinas, tem hora que ele está sim, sustentando É verdade, cargas, é verdade. tem hora que os layouts são totalmente modificados, tem horas que eles usam máquinas que danificam pisos que não estavam projetados para aguentar Não, aquelas a própria máquinas. laje, né, que não né? pode suportar. Sim. Sim, aqueles que eu vejo que na construção, uma vez eu vi até uma incorporadora aqui em João Pessoa, ela se intitulando o diferencial dela porque a laje dela tinha uma espessura maior para suportar tipo piano dentro de casa. Pô, mas quem é que usa piano ainda hoje, né? Mas é um objeto pesado, enfim, não interessa. Mas a minha laje suporta. E você vê no comercial, principalmente os antigos, você não tinha essa previsão desses objetos, dessas máquinas pesadas, né? Às vezes na laje o cara vai lá e Essa bota. informação, né? O também, caso lá da Candelária, que foi o que Onde caiu lá no trouxe, Rio? por exemplo, a norma de reformas, né? A 16280. O caso da Candelária era um prédio que era residencial Isso, e se tornou misto. Então, quer acontece dizer, demais. É. o pessoal, Que era todo do lado do mundo que hotel, chega, do hotel não, do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Exato. Toda vez que havia alguma modificação de inquilino, o cara ia lá e saía mexendo no layout do Isso. prédio e às vezes começava a tirar. Ah, mas essa viga aqui eu não quero. O cara ia lá e cortava um pedaço da viga. Isso aí. Aí reconfigurava todas as tensões do prédio, né, de um jeito que chegou uma hora que o prédio não teve Não mais. suportou. Que foi equilíbrio. justamente o fato gerador do desabamento. Eu já, Caiu vi, ele. eu já vi gente arrancar pilar. É, A gente chegar lá, Capilar. ele achar que aquele pilar estava Sim. interferindo na no layout Ah, do seu bel prazer dele, foi lá e ele achou que dava meta a pra marreta tirar, aí, né? fulano. Quando chegou, Mas tava 50 metade pilar já. tem não. Foi o caso, Arrancado. Delmiro, o caso desse aí da Candelária, lá da 13 de maio, na rua Rio de Janeiro, que eu estava lá, inclusive, nessa época, infelizmente, presenciei essa cena horrível, foi que caiu ele, caiu o prédio do lado, só não caiu o teatro, graças a Deus, que é um teatro da época da colonização brasileira, mas todos aqueles prédios ali da 13 de maio, aquela cabecinha de quadra, caíram todos por causa que o cara arrancou um pilar. Você quer ver uma coisa engraçada? Faça uma vistoria aqui em João Pessoa. Vá nos hotéis, nos flats, nos apartamentos que tem tendência maior a um aluguel BNB, E esse tipo de comercial, coisa. de né, rotatividade. Rotatividade. Sim, sim. Vá lá. Faça uma inspeção num prédio desse e faça um outro residencial normal. Você vai ver a quantidade de patologia, como nesses prédios é bem maior. Pela lei agora municipal é exigido que seja feita uma manutenção, uma vistoria periódica. E como funciona isso É, agora? porque surgiu na época da Candelária, não foi, Stefano? Aqui no caso da lei 1955, ela prevê, certo, com algumas poucas exclusões, que inclusive em edifícios comerciais tenham que realmente ser vistoriados. Eu acho que tem que haver realmente uma blitz assim mais forte, né? E infelizmente, no caso aqui de João Pessoa, a conversa que eu tive recentemente com várias pessoas aí proeminentes da área sobre essa questão da inspeção predial, porque eu fiz um ciclo de debates em lives no meu perfil, Certo. né? E com advogados e tudo mais, né? E o que se falou foi que se temia que a própria prefeitura em si ela não estivesse preparada, como não está, Não está. Até Não agora, está. para poder processar essas demandas. Entendi. Então, existe a lei, a Mas prefeitura... não há controle ainda de forma... a não. gente sentiu por um bom tempo uma dificuldade, inclusive, dela ser sancionada. Entendeu? É, porque Então ela passou foi mais de ano, ela foi- esperando então, ser ela- sancionada. é, mas tem que manutenção. Você Eu falou de participei, 20. eu participei como consultor técnico
na época do vereador, que era relator, Lucas de Brito, Certo. eu participei como consultor técnico dele para a elaboração da lei. É porque teve um projeto de lei em 21. Teve um projeto que foi o para governador aprovação Tibério, ainda. aí depois foi relator, Lucas de Brito. Isso. Aí nessa época eu participei como consultor técnico dele e depois Perfeito. foi para ser homologada. Mas a mensagem que eu queria dizer aqui, a coisa mais séria que eu queria falar, é que a lei de inspeção predial, eu falo isso muito para os condomínios, não entenda que a lei de inspeção predial foi feita apenas para lhe criar uma obrigação. Uma coisa Entenda que a burocrática. inspeção predial é feita para preservar a sua segurança, preservar o valor do seu patrimônio. E preservar as vidas. Que é onde a gente queria toda essa conversa para chegar nisso aí. Nesse Exatamente. assunto, é verdade, Entendeu? Delmiro. Na valorização patrimonial. Não pense que a inspeção predial é apenas para cumprir um proforme da prefeitura. Ou então onerar ou o que for. condomínio. Ou onerar Olha, o condomínio, não é um isso. alerta muito importante. A lei é o seguinte, a cada 5 anos você faz uma, por lei. Depois do 6º ano, né? É. Do 6º ano para Passou frente. 5 anos. Aí fica fazendo 5 em 5. Certo. Quando faz 20, tá? Quando faz 20, 13, aí vira trienal. Tem aqui eu Quando vou pegar, eu faz vou ler 20, aqui para vira vocês. Bianual. E quando Bianual, chega no 30. No 30º ano, anual. e acho que é 50, não? 50 anual. Do 30º. Eu No 31º dá uma olhadinha ano, para esses prazos pra Tô gente abrindo ver. aqui a lei O pra gente importante ver. Mas eu acho entender que que tem, a cada tem uma métrica, né, para isso. 20 né? é 5, 30 fica bi, 30 fica tri, 30 fica 20 fica bi, aí a 30 fica 2 e 50 fica 1. É, né? Mas a gente confere Mas isso aí. existe uma métrica para isso, um controle Tem, mais... tem. mais Existe. Mas o rígido. ponto que a gente quer chegar independente desses prazos, que a inspeção predial é feita não apenas para cumprir esse proforme. A inspeção predial é feita para preservar o seu patrimônio e a sua Então segurança. você afirma que todo empreendimento, todo prédio, edifício, que seja residencial, comercial, ele não cumprindo com essa norma, não fazendo as inspeções prediais periódicas, conforme determina a lei, ele corre um sério risco de cair a sua valorização. Com certeza. Já Com cai. certeza. Tá aqui, ó. A gente tem... Achou? Tá cheio. Isso é 50 anos anual. A cada 2 anos para edificações entre 31 e 50 anos. Então era 2 anos. A cada 3 anos para edificações de 21 anos a 30 anos. E a cada 5 anos Até para 20 edificações com até 20 anos. Ou seja, ficou mais de bem 50 organizado. anos é anual. tô vendo. Que lá no Rio de Janeiro é anual. Eu não entendia, porque é um laudo São caro. prédios antigos, né? São prédios antigos de 1940, né, 1930, tem apartamentos lá no Rio de 1930, tem bunker da Segunda Guerra, que existiu, o Getúlio Vargas na época lançou, determinou uma lei que se você fosse certificar nessas cidades, você tinha que fazer um bunker, porque o Brasil estava em guerra, e se tivesse algum bombardeio, as pessoas ficavam lá. Então era absurdo. Então, você chega lá, tem lá Parece que tem isso, né? um subterrâneo que hoje vira garagem, mas nem pode, né? Porque tem que ter circulação. Mas enfim. E, Delmiro, eu queria falar, Stefan, sobre essa questão da importância desses laudos de auto-vistoria, né, para os condomínios, de uma situação que aconteceu com a gente lá no Rio de Janeiro, que uma simples pastilha, aquelas pastilhas que revestem, caiu, Cerâmica, né? uma cerâmica, caiu no hall ali do prédio e acabou matando uma criança. Né? E aí a família, muito consternada, ingressou com a ação em face do condomínio e ganhou uma indenização milionária que se comprometeu o condomínio a ficar, acho que 15 anos pagando essa indenização. Todos os condôminos rateando essa despesa para pagar, para, né, tentar suprimir aí a ausência dessa criança para essa família, indenizar, na verdade. E aí aconteceu o caso seguinte, uma pessoa, ela foi na administração desse condomínio, foi feito o condomínio normal, que é o condomínio A, que é o condomínio que vence todo dia 5, dia 10, e foi estipulado um condomínio B, como se fosse uma cota extra ou uma indenização mesmo. E quem comprou o apartamento, que esses apartamentos foram vendidos, né? Quem comprou não sabia dessa informação. E só descobriu porque estava lá gravado na matrícula do imóvel, ele já tinha efetuado o negócio, estava lá gravado na matrícula desse imóvel, esse bloqueio, né? do ônus, né? É um ônus. Então, tipo assim, você comprou um apartamento, você achou que era uma oportunidade, mas ele estava com a despesa Tava gravado condominial, lá, né? absurda por causa de uma falta de manutenção. Você quer ver uma coisa bem simples? Essa história toda vez eu conto. Todo prédio que eu vou, eu conto. Caixa d'água. Tampa de caixa d'água. Se você sobe lá na caixa d'água, lá na tampa, é danado para as tampas estarem quebradas ou simplesmente ausente com a caixa d'água aberta. Exposta. A tampa exposta. Meu Deus. Quando a tampa da caixa d'água fica exposta, entra o quê? Luz do sol, primeiro. Fotossíntese. Fotossíntese, lodo. Aí depois vem o quê? O bichinho. Vem o passarinho, Pragas. vem Ah, a deposita baratinha, vem a lagartixa, Passa por tudo. vai tudo para aquele troço ali.
Tá? Eu fiz uma vistoria no prédio que o prédio estava com problema que as pessoas estavam tendo diarreia. Olha só. Meu Deus. E a pessoa E ninguém, bebendo água. e ninguém sabia que nada era, descobria. doença de pele. Olha só. Doença de pele. Por mais que a água seja rotativa, mas o bicho fica lá. É. Né? A Tá apodrecendo. contaminado, Tá né? aberto. A bactéria O tá ambiente lá. tá contaminado, é. E não fizeram a manutenção da caixa d'água, a limpeza, e o Limpeza. povo indo pro médico, mas quem resolveu foi o engenheiro. Ó. Por quê? Porque eu fui lá em cima, olhei e disse, já sei qual é o problema de vocês. Tá? Olha aqui o que é. A caixa d'água estava imunda e o pessoal com doença de pele e problema digestivo. E aqui a gente tem Certo. uma legislação que pede que a lavagem de caixa d'água Ameba, seja a cada né? 6 meses. A desinfecção, né? Todo mundo faz isso, acho que É. quase ninguém faz, né? Pois 6 é. meses. No Ou meu seja, daria para ter condomínio, pego. É. Né? Daria para ter pego. Uma coisa que eu acho Absurdo, que é, né? é Absurdo. importante falar é o seguinte: eu acho que para o ramo imobiliário, eu acho que seria uma boa colocar como um procedimento, uma cautela, na hora que você vai negociar um imóvel desse, perguntar como é que está a questão da inspeção predial, principalmente para prédios de mais de 6 anos. Estefan, Né? você tirou as palavras da minha boca. plano Eu de tava manutenção, mentalizando né? isso O plano aí de Você manutenção. agora. tem plano de manutenção? Plano de Quais manutenção, são as ações do plano de manutenção que estão funcionando No agora? condomínio, né? Porque assim, a lei de João Pessoa, por exemplo, ela destaca isso. Você tem que apresentar, nós engenheiros, temos que apresentar no laudo uma série de ações, né, em cima da graduação de a gravidade, a urgência e realmente assim, é como se fosse um plano de ação. Na hora que a gente pega e faz esse plano, isso tem que ficar registrado, inclusive, na própria prefeitura. É o que a lei prevê. Para que a prefeitura, indo lá algum fiscal, ele procure ver se o Constatar, cronograma né? está sendo feito. Isso é legal, isso é muito bom, entendeu? Mas realmente precisa haver o negócio tem que rodar. Tem que acontecer, Porque né? se o negócio rodar, consequentemente, a gente vai ver que os imóveis eles vão se manter, ou então vai dar uma subida na Mas qualidade olha só, da conservação do Fabiano, imóvel. Antes tá Se aqui tu- vendo o programa, aí fez uma pergunta aqui, já vou pegar. Ele tá curioso, acho que ele tem uns 20 ou 30 apartamentos. Aí tá que É se um verdade. prédio antigo sofre um retrofit violento, ou seja, uma Uma reforma atualização, grande né? e tal, volta a ter os 5 anos de... É legal essa pergunta, eu gostei. Segundo Volta a ter- a norma agora de desempenho de 2022, a 17170, para essas reformas, NBR 16280, ela exige que se aplique o mesmo tipo de prazo de Mas- garantia como se fosse um sistema novo. então Você volta tem- a ter. é, Então mas- o cara tem mas que entregar, legalmente inclusive, um termo de Legalmente garantia. Não, porque a garantia ela é dada a um terceiro, a uma incorporação. Então, se o condomínio por si só ele decide fazer um retrofit, salvo se foi a própria construtora que fez, mas normalmente eles contratam um terceiro. Então, aí aquela sai- empresa ela é excluída. O interveniente, construtor, incorporador Isso, sai sai. fora, Aí e entra o o cara quem do fez. retrofit. Lógico, tem que Isso se aí. entender primeiro o que é retrofit. Sim. É né? Explica aí pra gente o Que é retrofit. Retrofit é um tipo de reforma mais drástica, né? Uma intervenção mais mais invasiva, vazia. que você vai alterar parcialmente ou por completo algum sistema predial, de forma que ele venha a obter o desempenho como se novo estivesse. Isso. Por esse motivo, a garantia são 5 anos, certo? Para certos tipos E de... não precisa nem ser antigo, certos não, tipos viu? de Às vezes tem sistema, prédio certo? com 5, 10, menos de 10 anos que não foi bem feita a cara- fachada, tá caindo lá, então O tem cara que quer tirar tudo fazer e o fazer novo. retrofit, Mas Até o por retrofit segurança, né? mas o retrofit Prédios muito é, antigos. Tem muito. Transforma em comercial. Não, um cliente nosso Quando no Rio vira fez mi- isso. O mix, jogador de exato. Eu futebol. vou dar um exemplo bem simples. Simples. Você tem uma laje para ser impermeabilizada, problema de impermeabilização. Se você vai lá naquela laje, ela está pingando aqui, está com problema de impermeabilização ali. Se você vai naquela laje e você corrige aquilo ali pontualmente, continua a garantia normal. Certo, normal. Agora, se você arranca tudo e bota o sistema totalmente novo, É. é preservada a garantia justo, total. É justo é que justo, como Mas exato, é uma que, exato, que dá pra exato. ver assim, fachada, que é o mais que todo mundo vê. Tá lá feita revestimento da fachada, entregue. Deu 4, 5 anos, já começa a dar problema de novo. Antes disso. Tem que tirar. Fez um laudo, avaliou só. Não tem jeito, tem que tirar e fazer de novo. É porque tinha que fazer a manutenção com 3, no máximo. Entendi. Agora deixa eu Ó, cara, perguntar tem uma. que uma- ser- tem que Tem ser. que ter na ponta da língua ali, ó. Toda a Agora, expressão. Lembra a história da Fábio. garantia e da vida útil que eu falei no Sim, começo do foi, programa verdade. aqui? Se você Aí não faz a Aí manutenção, você pode dizer Não que tem a ia vida dar. útil, isso você, tem não, que- ia você ter um perde a vida problema. útil e você pode perder a garantia. Verdade. Lembra do carro? Troca o óleo não, Não, nunca mesmo vou estando na esquecer. garantia e bata o motor. Exato, Eu agora você vou ver os perde. imóveis como for carro, né? Tem que ter toda essa manutenção. Eu uso muito essa alegoria quando eu faço minhas apresentações de assembleia. Eu pergunto logo assim, quando você compra um imóvel
Você compra um imóvel o quê? De, sei lá, 500, 600, 1 milhão, 2, mas você não tem a mesma atenção que você tem, por exemplo, para o seu carro, que é você muito paga mais barato. 100 mil, muito 200 mais mil. barato. É verdade. Entendeu? Isso é cultural, cara. É cultural. Entendeu? A gente bota uma árvore de Natal de 10 mil reais, mas a gente não faz a manutenção das caixas de gordura. É verdade. Você ia perguntar- Não, era essa questão que o Stephen falou da... A gente, por exemplo, é um diferencial comercial para o corretor de imóveis quando eu for oferecer uma unidade, um prédio, sei lá, de 10 anos, porque existem excelentes oportunidades no mercado, dos prédios mais antigos, né, que tem, sei lá, 200 metros quadrados, você consegue comprar um apartamento desse por 600 mil reais. Isso. Né? Você fica, como assim? Né, que um prédio de 60 metros quadrados novo custa 600 mil reais. Enfim, mas se você tem um laudo já, né, que o síndico tomou esse cuidado, ou o próprio, né, o proprietário do imóvel, ele tomou esse cuidado de contratar para dar essa ferramenta para o corretor, até para a gente vender, eu digo, olha, esse aqui você está comprando um apartamento antigo, porém, entretanto, todavia, tem um laudo aqui específico de um engenheiro dizendo que aqui as manutenções estão em dia. Então, assim, tá seguro, não vai ter problema com, sei lá, com infiltração, não vai ter problema com pastilha caindo, com manutenções grosseiras que você Pelo vai ter menos que dar. a médio prazo. Pelo menos a médio prazo. Aí Mas dá, isso dá um respiro, né? é porque fica... A gente foge um pouco, sabe, Stephen Demiro, só da questão comercial, do preço. Porque o pessoal olha o imóvel antigo, só o preço. Pô, mas não faz a conta da manutenção que ele vai ter que dar. Aí, às vezes, é muito melhor você comprar um novo. O pessoal só pensa no financeiro, não pensa no econômico. No econômico, exato. No Inverso, racional. O O imóvel dinheiro é não antigo, tem. mas tá com sua manutenção Existe- em dia, né? Existe um Tranquilo, gráfico. até melhor, Fabiano, às vezes. Existe um gráfico de valorização imobiliária que ele é assim, ó. Você começa do zero, primeiro ano do prédio, né? Então ele vai subindo, subindo, subindo até o quinto ano. E o quinto ano ele começa a entrar aqui, ó, na parábola, começa a entrar numa reta e depois ele começa a decair. Deu manutenção, faz tum-tum, sobe. Ele sobe. Aí começa a decair. Pelo decair, menos decair. para o nível Fez manutenção, aí, tum-tum. de novo. Aí ele Pelo sobe. menos. Ou próximo. Certo? né? Então, para o corretor vender um prédio, é simples. Você vai aqui, em qualquer prédio, você leva seu cliente lá, você vai entrar pela recepção. E depois você vai ver a sua garagem. Se Certo. você entrar lá e ver pintura toda deteriorada, infiltrações, Manchas. né, mancha, sujeira, trinca, ferrugem, Já é um mau sinal. né? Como é que tu vai vender bem um produto desse? É verdade. E é verdade mesmo. A gente E o tem esse corretor aspecto tem que mesmo, estar atencioso viu, nisso aí, Danilo? viu, cara? Tem que ter Sabe atenção quanto valoriza nisso aí. o patrimônio bem, até quanto valoriza o patrimônio Sim. bem, com as Bem cuidado, manutenções em em geral, dias, com uma boa maneira geral, manutenção, essa palavra é horrível. Manutenabilidade. Manutenabilidade em dia, Manutenibilidade. até 20%, 20, 25%. É muita Do coisa, valor. No imóvel de 1 milhão, a gente tá falando 200 mil reais. Então as pessoas, às vezes a gente tem que entender que se a gente gastar para dar manutenção naquele ali, a gente não está gastando, a gente está investindo no patrimônio da gente. Tá mantendo, Porque no né, dia que o eu quiser valor vender, empregado. e para vender propriamente dito, eu quero vender, se o prédio é bem conservado, fica fácil do corretor Fica fácil, exatamente. atuar. Ó, tá vendo? O prédio está extremamente bem conservado, fica fácil de você vender. Exatamente. Se você não faz, você não vende seu patrimônio. O que é que você vai ter que fazer? Vai ter que baixar o preço significativamente para Isso. poder vender. Indiretamente está perdendo Entendeu? dinheiro porque podia ter um valor bem reduzido desse Você valor. gastou 100, mas está gasta perdendo só 300. manutenção. Entendeu? Não gastaria isso, mas está perdendo uma vez. Isso é É importante. porque a questão, às vezes, Os é amigos aqui do são- condomínio. A gente, não é só a gente, né? Eu não sou o tomador de decisão sozinho. Tenho eu e meus vizinhos. Isso. E às vezes a gente tem infelizmente, aquela grande maioria que prefere economizar na taxa e não dar a devida manutenção. Pronto, E aí pra não isso- entende que o pra condomínio... Pra isso aí, entendeu? Quem é a figurinha desses cabos aqui, ó. Eu e essa figura aqui, certo? Do inspetor predial. Para mostrar ao condomínio, olha, vocês estão perdendo dinheiro por causa disso. Olha como vocês estão. Vão perder mais. Olha como vocês estão. Olha Tá aí um nicho a aí, ó. corrosão que está acontecendo no seu prédio. Você não vai fazer, não. Você vai continuar achando que não é nada. Então você traz a responsabilidade para eles. Porque a responsabilidade do síndico se você, não, se mas a você responsabilidade do lê a norma de condomínio. manutenção, que é a 574, diz lá, a responsabilidade é do síndico e corresponsabilidade de todos os condôminos. Exato. Quando você traz a responsabilidade para eles, num laudo desse de inspeção, a coisa começa a melhorar. Exato, até porque o síndico ele não pode tomar uma decisão sem ser em assembleia. Né? assembleia. Assim, ele não pode... Dois terços tem que ter favorável. Tem né? que ser favorável. Tá aí um limite, nicho é. que Delmiro falou e Stefan tem conhecimento, que é o seguinte: talvez até as instituições, CREA, Sinduscom, Cresce, se juntassem aí e contratassem uma equipe multidisciplinar, fazer um estudo, um comparativo de tempo de empreendimento, tempo vida útil versus manutenção, versus valorização, porque eu estou vendo aí que tem coisas que são interligadas. Sim. Então, muitas vezes, o corretor, além de estar atento na valorização ou desvalorização de determinado imóvel,
tem que estar atento também se esse imóvel está tendo a devida Gostaria intervenção e muito manutenção necessária, né? que o CREA, e o CRES também, vou falar o CREA, que é o meu conselho, gostaria muito que o CREA pudesse ser mais participativo, para poder fazer valer as RTs que a gente paga, as anuidades que a gente paga, entendeu? Tá, e tanta coisa que a gente paga ao CREA. Boa, né? E fazer valer a lei também, né? Gostaria muito que o CREA fosse mais participativo nisso aí. É verdade. Eles, infelizmente, a gente sente que assim, hoje, né, de alguns anos para cá, o CREA ele tem sido muito enclausurado. Né? Eles se mesmaram ali, né? E, infelizmente, assim, não é só você cobrar para saber se o seu, vamos dizer, seu componente do conselho está, né, te pagando a RT. Tem que abraçar as necessidades da engenharia. Virou uma repartição pública improdutiva. Aquela repartiçãozinha pública improdutiva. Porque repartição pública tem a produtiva e a improdutiva. Aquela que não existe, mas não serve para nada. Vamos dar um voto de melhorar. Ela não serve agora. É Hugo agora, é verdade. Que a função social dela é tomara que o Hugo faça. O colega Hugo Paiva assumiu agora o CREA da Paraíba. Estamos falando da Paraíba. E vamos dar o voto aí de espero que o Hugo faça uma boa gestão. Que consulte vocês, a nós, engenheiros todos. Que ouça os engenheiros. Fabiano, você tem que dizer que o Hugo estudou com a gente também na escola técnica. Escola técnica, uma grande E eu preciso dizer que o Hugo, inclusive, dividiu apartamento comigo. Olha aí. Quando eu trabalhei no Banco do Nordeste. Vamos depositar a esperança no Hugo. Legal. Amigo, ele é amigo nosso, eu tenho certeza que ele é um cara super capaz. Eu vou pegar esse gancho que é o seguinte: a gente falou valorização. E em relação a duas coisas. O custo, ou se você mudar a palavra investimento, da contratação desse engenheiro legal para fazer esses autos de inspeção. E se nós aqui, vamos falar na Paraíba, e quem quiser falar em termos nacionais, se temos profissionais habilitados para fazer esse determinado serviço. Resumindo, quanto custa? Em linhas gerais é muito caro, é muito baixo. Não precisa nem chegar ao valor, mas assim, em relação ao prédio, em relação ao que ele proporciona, é muito caro, não é barato, é barato. E se temos profissionais assim qualificados para fazer esse trabalho. Vai, Delmiro, fala aí. Bem, minha opinião é o seguinte. As pessoas não fazem as contas de forma errada. Certo? A gente cobra um montante X lá para fazer essa inspeção. Primeiro, tem que entender que essa inspeção a gente pode salvar de estrutura a dor de barriga da caixa d'água. Lembra que eu falei? Sim, é verdade. Então, é um trabalho muito específico, entendeu? É um trabalho de valorização patrimonial. Tá? É um trabalho de conscientização, entendeu? Do estado de conservação patrimonial. Sabe? E se você... Eu não vou falar um valor fixo aqui, porque varia de prédio para prédio. Claro. Mas se você pegar o honorário... Não, de forma alguma. Se você pegar o honorário, tá? E você dividir isso como a gente divide, né, em meses, e para a quantidade de apartamentos que tem... É irrisório. Eu lhe garanto que é irrisório. Pois é. Né? Não tem o porquê não fazer, né? Irrisório. Agora temos profissionais habilitados em João Pessoa, na Paraíba, de forma nacional. O que acontece? Para a demanda que deveria estar acontecendo, se a prefeitura já estivesse atuando, ia faltar profissional. Entendeu? Hoje... Ia faltar profissional para fazer. Para fazer. Mas a questão é, sabemos que a prefeitura, por exemplo, de João Pessoa hoje, ela ainda não está preparada para processar essas demandas. Né? Ou seja, quais seriam essas demandas? Segundo a lei, nós faríamos o laudo e o condomínio deveria apresentar o laudo, por isso que até disponibilizar Marquinhos na falou, né? Aqui, é o conceito site, da autovistoria. Né? Muita gente não se liga nesse Uhum. termo, mas é uma autovistoria. Você que vai se apresentar com o laudo para dizer assim, olha, está aqui meus problemas e está aqui meu plano de ação. A lei obriga, né, o condomínio a fazer isso. Exatamente. Né? Ou seja, para a prefeitura, a demanda mesmo é só de processar, de registrar e de controlar. Não é para ficar a prefeitura indo fazer as vistorias, né? Ou seja, o trabalho para a prefeitura é praticamente só talvez de arrecadar uma taxa, alguma coisa que eles vão fazer lá sentados, muitas vezes. Entendeu? Não estou dizendo que vai ser simplesmente isso, não. Eles é que sabem qual vai ser o procedimento deles. Porém, se realmente hoje a gente... Assim, eu graças a Deus, eu não paro. Né? Eu não paro. A sua agenda é cheia, né? Sim. Em relação a isso. Não, eu percebido. Eu acompanho o Estevam. Sou amigo de Estevam há o quê? Mais de 10 anos, né, Estevam? É verdade. E aí eu vejo ele um trabalho bem ativo no Instagram, né? Com a questão das perícias. E eu fico assistindo até, às vezes, quando eu vou dormir, eu fico assistindo isso. O que é isso aí que tu tá agora? Tu vai virar engenheiro? Eu disse, não, meu amigo, é porque eu tô aprendendo. Porque eu sou consultado toda hora por essas questões técnicas da engenharia. E meu irmão é engenheiro e é uma profissão, acho, muito bonita, admiro muito. E eu vejo quanto que é negligenciado no mercado imobiliário isso, cara.
Porque eu acho que a gente deveria andar igual ali, porque a manutenção do condomínio, do prédio, do apartamento, do condomínio fechado, do que seja, ela é concomitante com o valor do imóvel e o valor do mercado. São nichos complementares. Complementares, e eu vejo que o pessoal realmente, infelizmente, está negligenciando isso. E vocês que estão aí já encabeçando esse projeto, já estão na frente, são as referências. Estevão falou Por isso que estão aqui. Estevão falou de uma lei, de uma norma, 16280, que é a norma de reforma. Tá? Em predial, de reforma. Qual é o número dela? É a BNT, A BNT 16280. Pessoal aí Não é lei, depois não. consultar. É norma, é uma é norma. norma. Mas como ela é federal, ela tem abrangência nacional, né? E se não houver nenhuma lei específica para aquela região, ela tem valor de lei. Para aquele município, por exemplo, né, Estevão? Pra aquele município. Então, Se aquele município não tiver... É como se ela fosse a lei complementar e a lei municipal fosse a lei O específica. município ali, não detalhada. não regulamentizou, então vai lá e... Porque o município ele tem Regulamentou. que fazer as adaptações para sua região. Sabe né? o que diz essa norma? Essa norma ela diz o seguinte, ó. Você vai fazer reforma no seu prédio, você vai fazer alguma reforma no seu prédio, beleza. Então, você tem que tomar certas precauções. Apresenta a tua reforma ao condomínio. Se precisar de uma análise da engenharia, a análise é feita e aí tu libera ou não a tua reforma. Uns 15 dias atrás, eu fui questionado no condomínio, porque a síndica me contratou para eu prestar essa consultoria, eu prestei numa reforma que estava vendo lá, e aí ela foi contestada, né? Por que você gastou esse dinheiro com esse engenheiro? Porque ela é engenheira, por acaso. Aí ela pediu para eu fazer um áudio e explicar o porquê. Gente, eu vou explicar a vocês aqui simplesmente, de uma forma bem... Eu te falei que tinha alguns casos engraçados, vou contar um agora. Conta. Pronto, vou falar para vocês só um caso. Bastidores. O caso de vocês, eu vou só dizer que o cara rompeu as vigas lá em cima em 3 sessões. Rompendo. Só que era uma viga de amarração. Totalmente negligente. Só que era amarração. Tá em cima da alvenaria. Ele rompeu as 3 seções da viga simplesmente para botar um tubo em cima, ele dependurar um toldo que ele tinha lá. Ele rompeu ele rompeu a viga em 3 seções. Eu digo, esse é o caso do prédio de vocês. Tá? Porque ela me chamou. Agora eu vou contar a história do bota peixinho, como é o aquário. O aquário. O cara chegou pra cima e fez, olha, eu queria botar um aquário aqui no meu apartamento. Pode? E ela disse, pode. Qual o problema? Aí o cara faz um baita aquário. Só que o aquário tinha 1 tonelada. Tava tacando tubarão. O aquário tinha 1 tonelada. O cara disse, não, quando ela viu... Não, ela disse, não, mas você disse que eu podia. Disse que podia. Isso são problemas de condomínio, né? Você Eu tenho que eu podia. Exato. E aí? Se tem o consultor, o cara vai dizer, que tamanho é o seu aquário? E aí isso não acontece. Ou então, Onde é que ele vai permitimos ficar? agora até tantos quilos e com a metragem específica. consultar primeiro o condomínio. Criar tubarão disseram isso. Criar tubarão? Não, Tem pra história ele pitoresca, tomar né? banho Vocês lá. têm muita história pitoresca de inspeção. Tem um Conta aí monte. umas aí pra gente. Tem um monte aí, tem um monte. Eu queria perguntar aqui, Steph e Delmiro, para vocês, porque agora tá vendo, há alguns anos já, né, isso ocorreu, os prédios eram construídos com os ar-condicionados, aqueles de caixa, né? Cara, isso aí... De janela. De né? janela, né? Boa, Ar-condicionado de Marco. janela. Só que a evolução da sociedade, hoje aí temos o split, a figura do split, que é mais confortável, silencioso, mas tem aquela máquina lá, com aquele trambolho. E aí, cara, A eu vejo... condensadora. A condensadora. Eu vejo, assim, coisas absurdas. Primeiro, na questão da fachada. Os caras vão lá e chumbam a condensadora na fachada do condomínio, não querem... Primeiro que eles furam a parede para passar o cano. Fura a Aí fachada. Fura a fachada. Aí você vê lá aquela mangueira branca horrível, né? Horrível. Às vezes um condomínio tem uma fachada escura com um cano branco. Outra coisa, eles furam também para sustentar a condensadora. Outra coisa que eu vejo também, eles pegam a condensadora e colocam em cima das caixas Essa de eu acho que é a ar-condicionado. pior. É a Essa pior. é uma das Porque piores, aí deixa lá como se aquela caixa suportasse aquele peso. Tem uma das piores. E eu vejo, por uma questão legal, porque aí o cara tá violando ali a convenção, porque tá violando a fachada, mas a mais importante é a segurança. Não é feito nenhum estudo, nada. Os caras chega num condomínio assim, eu posso botar isso? Pode, o cara tá botando ali em cima da caixa de ar-condicionado. Já botou, eu vou Já botar botou, eu também. vou botar também. Eu vejo, aí eu pergunto, eu tomo esse cuidado às vezes com os síndicos. Cara, como é que funciona aqui? Não, o cara botou ali, pode botar. E aí, como é que é isso, gente? O cara já começou a rir ali, já fiquei com medo. Na hora que a gente pensa que uma caixa de pré-moldado, ela é feita, na maioria das vezes, num fundo de quintal, Ih, também é. entendeu? Ih. Já começamos por aí, né? Então, assim,
A gente também tem que lembrar que muitas vezes esses pré-moldados eles são feitos com aço reaproveitado. Piorou. E não bem recoberto, né? Uma certa feita eu estava fazendo uma live com o Fábio Giovanni. Engenheiro Fábio Giovanni, grande amigo, um abraço para ele. Também. Grande amigo, Fabião. Pois é. E Fábio é chato demais. Eu vivo dizendo para ele, teu problema, Fábio, é que você é um chato. Né? Se você Mas ele é um chato do bem, ele é um chato se você do fosse bem. um cabo simpático, talvez as pessoas gostassem mais de Já você. Flavão, o irmão dele, é mais simpático. É diferente também. Dois irmãos, mais dois. Flávio fala Fabinho, um a gente pouquinho tá mais. lascando aqui. Flávio fala um pouco mais, mas não quer dizer que não tenha um pouco de compatibilidade dos dois. Mas bem, e aí o que acontece? Ele falou para mim, Stefan, não sei se você sabe, mas o aço mais fino que tem é o 4.2, não é o 5.0, que é o que a gente usa para estribo, né? O 5.0 Aqueles aços, quando isso é espessura, né? A bitola, né? Que a gente chama, é o diâmetro. Espessura. Geralmente, quando o pessoal reaproveita, né, ele já está no limite do 4.2 ali. Porque eles lixam para ficar limpinho e depois botam no pré-moldado daquele. Quer dizer, ele está no ponto de rompimento, do limite que a norma aceita. O 4.2 não deveria ser nem vendido, entendeu? Pode poder ser arame, né? É arame, é flexível, né? Então, assim, é quase flexível. Na verdade, ele é um varãozinho muito mais fino do que o 5, né? O de 5 milímetros. Mas, assim, a gente mesmo em construção civil, a gente já não bota o de 5, só bota até pelo menos o de 5 milímetros. Né? É a E nos pré-moldados vai né? o de 4.2. Na maioria das vezes, pode um de 5, pode. Mas tem muita gente que trabalha no fundo de quintal. Isso vale para as nervuras de laje pré-moldada, volterrana, né, que a gente chama. Isso vale para um monte de pré-moldadozinho. Caixas de hidrômetro que a gente usava antigamente. Então, no final das contas, a caixa de ar-condicionado realmente ela é um tipo de peça em extinção, né, que deve ser realmente subtraída lá do prédio. Deve e tal. ser projetado que todo prédio busque remover aquilo ali e talvez pensar em alguma solução mais esteticamente Não, chamar o arquiteto, adequada, engenheiro, fazer a devida organização. E também com uma da certa fachada. durabilidade. E Isso. outra, com a preparação de instalação para poder ter drenagem, É isso. né, do ar-condicionado. Isso. Né? Tô tendo Então, problema assim, isso no meu prédio, Fabiano. A Tá, gente né? fez a mudança. Suja a do- fachada demais. É. Por exemplo, quanto Com a tempo mais ou menos drenagem, tem teu com a prédio? drenagem. Tem uns 15 anos? Tem uns 15 anos, mais ou menos. Você vê esteticamente o prédio, é atualizado. Normal. Não, mas meu prédio Não, ele é um prédio bem cuidado, mas tivemos o problema das caixas, principalmente com a drenagem. Não começou a soltar placa de concreto, não? Que ela começa, isso que ele está falando, começa a dar oxidação, começa a expandir o aço e começa a soltar as placas de concreto. O Cai na recobrimento cabeça de um, do faz o que aço, aconteceu com aquela menina no Rio de Você tá Janeiro. falando das caixas Das caixas de ar-condicionado. Não, eu fui o fato gerador para mudança total do... Porque todo mundo... Olha que absurdo. A orientação que eu recebi, né? Pode colocar uma caixa condensadora de até 9.000 BTUs. No meu quarto é de 18. Pois é. Aí eu fui, metia de 18 lá no peito, na raça. E quando eu comecei a ver a rachadura, eu comecei a fazer um movimento no condomínio. Gente, vamos mudar isso aqui. Que isso vai comprometer. Isso não pode. Nem a de 9, nem a de 5, nada. É. E aí, tanto que a gente conseguiu. Pode colocar mas- de 9? Porque não pode colocar de 7, porque não pode colocar de 12, Pois porque não é. coloca de 18. Tem que fundamentar. Exatamente. De alguma forma, Exatamente. entendeu? Não, mas aí era na galega. Não, Então, vamos eu fazer fiquei uma com área medo. técnica aqui, ou vamos fazer uma área técnica metálica, que essa área técnica aguenta 50 quilos. Aí tu põe o que tiver 50 quilos. É. E Até são Assim foi intervenções que vão valorizar o empreendimento, gente. Sim. Não é porque, vamos fazer porque a gente quer mudar e acabou. Não, Hoje pô, em dia, vamos mudar cada as vez coisas. mais as áreas técnicas elas estão sendo pensadas. pensadas. Isso. Não eram Isso. pensadas. Não eram Não pensadas. era. Não Então, eram. É, a as galera novas botava tudo- em cima de jardineira, botava em cima de Isso. balcão, né? Que também é outra coisa em extinção, é balcão, né? Do lado de Quais fora são da janela. os tópicos assim que mais dá problema? Eu vou dizer um que eu já sei que é. A impermeabilização é gravíssima. É isso, mas essa estrutura. Essa é a É, estrutura, por quê? né? Porque a impermeabilização já causa um problema estrutural Isso. depois. Falhou a impermeabilização, molhou a estrutura, começou A o água processo. acelera o processo de corrosão. E aí não toma Entendeu? conta da água, a água vai lá e... A água, ela encontra um caminho, né? Ela Eu encontra costumo um caminho. dizer que a E não água, adianta a água é corrigir minha a estrutura amiga se e não minha corrigir a inimiga. impermeabilização. Não adianta você corrigir estrutura, tá? Se você não corrigir impermeabilização. Não Em adianta lajes e vigas. resolver o efeito se não... Porque se você resolve a estrutura e continua a entrar água, vai estourar de novo. E outra, se você faz a recuperação estrutural sem fazer antes a impermeabilização, você vai permitir que a estrutura seja molhada de novo, De novo. o processo recomece e você gastou um dinheiro grande fazendo aplicação, às vezes, de produto de ponta
para fazer a recuperação estrutural. Que vai ser Com mão danificado. de obra mais cara, que é especializada, que a empresa de recuperação estrutural cobra mais caro, certo? E vai botar a perder. Marco, a gente tem Eu tive um caso desse, exatamente isso que o Steven falou. Não, eu contratei um profissional para fazer um serviço uma vez, eu disse, não, eu vou fazer aqui, mas vamos deixar chover, vamos deixar molhar, para ver onde tá tendo problema, para depois eu corrigir isso. Meu amigo, então você quer que eu gaste com material para depois você... Tem um dado bem arretado sobre avaliação de imóveis, eu quero ouvir. mixado com a parte dessa engenharia. Olha como é interessante isso aí. Você tem 2 prédios, 2 torres, uma do lado da outra. Idênticas. Só que uma tá com problema de patologia de estrutura grave. Corrosão de armadura, etc e tal. A outra, não. Tá intacta, sem problema nenhum. Certo. Mas os apartamentos que você quer comprar, um no quinto andar numa torre, no quinto andar na outra torre, posição sul nascente, mesma área, estado de conservação do apartamento igual de ambos, né? Qual o preço de um, qual o preço de outro? Quem vale mais, quem vale menos? Muitas vezes passa despercebido quando os corretores vão lá. Por quê? Porque ele não tem um plano de manutenção, ele não tem um registro, ele não sabe nada sobre a atualização do prédio. Isso aí podia ser uma variável de uma avaliação patrimonial. Aí você pensa assim, ambos valem 100 mil reais, ambos valem 1 milhão. Certo. Plano de manutenção. Mas não, como é a conta? Esse aqui que não tem nada vale 1 milhão, mas o outro... Você tem que pegar a sua fração ideal, ratear pelo custo de recuperação do prédio e subtrair do valor que você quer vender. Então não é mais 1 milhão. É uma lógica, né? Mas isso aí é 800 mil. Você falou mas para isso aí, Delmiro, eu preciso já ter aparente 20% ali, né? o conhecimento desse dano, eu posso dizer, né? Tem que ter conhecimento do dano. Quem mostra isso é a inspeção. É o plano de manutenção. Auxilia demais o corretor. Olha, deixa eu pontuar 2 coisas que eu esqueço aqui. Primeiro, nesse papo que a gente teve aqui, muito enriquecedor. Esse é daqueles episódios, mano, que é o segundo, tem que ter o segundo, né? Tem que ter o Então, segundo. já fica eu não alerta. fiz aqui metade das minhas perguntas. Mas assim, primeiro, valorizar o que Delmiro e Stefan estão falando aqui, que são os pensadores da engenharia. Aqueles profissionais que tem uma engenharia dentro da engenharia. Você faz a engenharia para construir o edifício, mas tem uma engenharia para manutenção, para dar o diagnóstico, para tudo. Dentre esses grandes pensadores, nossa, tantos amigos nossos. Vou até mandar um abraço para o nosso amigo Lula, da LCF, Luiz Augusto, que é um pensador, sempre está postando muitas coisas aí no Instagram. Um abraço para Lula aí. E assim como eles, tantos outros. E outra, que você falou também, Stefan, na prefeitura, por exemplo, Prefeitura de João Pessoa e as demais prefeituras. A prefeitura, ao ter essa lei, essa norma sobre a manutenção de inspeção predial, tinha por obrigação chamar as entidades, dizer assim, eu agora preciso me preparar. Da mesma forma como a gente tem as avaliações imobiliárias. É uma coisa desassociada. Você tem a prefeitura aqui, o órgão municipal, aquele que cobra, que exige, né, que penaliza, é o mediador do processo. Mas não chama aquelas áreas aquelas pessoas habilidosas, engenharia, corretores de imóveis, para dizer assim, eu preciso avaliar, preciso de vocês. Os técnicos técnicos. Eu preciso da engenharia para dizer assim, vamos montar um corpo técnico para fazer o que está dizendo a lei. Segundo... ser menos político e mais técnico. Segundo um advogado aí conhecido chamado Inaldo Dantas, né? Grande abraço para Inaldo. Inaldo, né? sei quem é. Gosto muito de trabalhar com ele. Grande gestor de condomínio. E Inaldo, numa live que eu conversei com ele conversou que há uns anos atrás ele chegou para tentar implantar a questão da inspeção predial em João Pessoa, ele chegou aí a São Paulo para ficar uma semana no CONTRU. CONTRU é o quê? O CONTRU é um órgão interno da prefeitura que só trabalha com inspeções. Tanto para liberar para eventos, como para fazer as vistorias em imóveis, né? Então, assim, é um órgão específico de inspeção. Ele não tem nada a ver com a CEPLAN, já viu que a prefeitura, no caso de São Paulo, já se organizou para isso, né? Há muitos anos atrás, né? Então, assim, eles tinham um corpo técnico no CONTRU para poder fazer essa mediação das autovistorias, tá certo? Então, o que ele alegava na live era exatamente isso. Nós precisamos criar um CONTRU em João Pessoa.
e nas outras capitais. Na verdade, o alerta é propositivo. João Pessoa está construindo muito. Tem que ter isso mesmo. Rinaldo é um gestor, Agora, é um gestor condominial. Pois é. Rinaldo sabe o que a gente está Sabe, falando. está vivenciando. As ali o administradoras de dia a dia. condomínio, elas estão já com esse, né? O Permínio lá da CEMOG, Carlanjo, Essa que é engenheiro preocupação. também. O pessoal da CEMOG. E Cádmio, lá os meninos, Leandro. O pessoal da Efetiva está muito ligado nisso. Fiz uma palestra uma vez para a Jane, Efetiva, minha com o amiga Jane, com o Dona Gino, Jane. Rinaldo, que o Stefan falou. O Temos pessoal, bons profissionais nessa área, pessoal né? da USA, o menino Manolo Parte de lá, o administração pessoal temos, da sim. USA. E Marcelo da Versário. Pois é. Também. Então tem que A se gente reunir tem esse gente pessoal boa, aí, né? né? Eu vejo Charles isso, e que Carla também. Tem muita gente boa da parte de administração de condomínio que está Aí tá vem se o ligando Secov, nisso aí. porque é o vem grande Secov, que é a problema. administração condominial. Secov poder se Além dos meter problemas mais. de condomínio, os grandes gargalos é justamente isso, a manutenção predial. Porque eles devem sofrer horrores com isso, porque os síndicos não... Às vezes é um morador que não tem conhecimento algum. Tem administradoras que já me procuraram para que eu fosse consultor delas, né? O problema é que os condomínios geralmente não querem pagar por isso. É verdade. E aí eu digo, olha, vocês que sabem, mas... Eu não vocês posso trabalhar de eu não graça. posso trabalhar de É. graça e vocês não estão com previsão nos custos de vocês para ter um dinheirinho para poder separar para um profissional ou para uma equipe de autovistoria. Então, é propositivo, acho legal demais. Por quê? Porque eles centralizam muito a realidade de todos esses prédios. Eles conhecem. Cara, mas é Entendeu? uma conta muito burra, né, cara? Você não pagar um consultor, meu irmão. Pois é. Pois é, mas Porque não é o entenda, serviço, é o consultor. a questão toda é que, às vezes, você não contrata. Aí eu vou para o universo das administradoras condominiais. Eles chegam a brigar por R$100 de diferença. Então, no final das contas, o que acontece? Tem mais coisa envolvida além do dinheiro. Sim, também. E aí, no caso, se o cara onera em, sei lá, R$100 por condomínio e o cara tem 40 condomínios, daria para pagar um consultor uma vez por mês? Talvez sim. Daria. Daria para montar uma equipe interna da administradora Isso. para rodar nos prédios, porque vai ter malote, vai ter... Boa, o cara vai boa, nos boa dica prédios. aí, Mas se o cara administra Stefan, deu uma boa 40 dica. condomínios, As administradoras meu contratavam 2 ou 3 profissionais para fazer uma rodada Porque aí é aquela com- coisa, né, Delmiro? O profissional da engenharia diagnóstica realmente tem que ser um cara formado na engenharia. Mas certos tipos de vistoria, eu não vejo como não ser um profissional que não precise ser um engenheiro, mas que ele possa ser treinado a ponto de identificar e relatar. Mas quem vai laudar É o somos nós. É a mão de obra capacitada. que Mão você de obra fala, né? capacitada. Isso aí. Tem a Quem habilitada e tem a trabalha- capacitada. Quem trabalha nas inspeções de vistoria de carro, você já viu, das seguradoras. Nossa, tem É. muitas. É um carinha da moto que vai lá e Isso, pega um checklist pronto e começa a rabiscar lá. E Anotar. aquilo ali vai para um cara especialista. Isso. Entendeu? Aquilo ali é que vai ficar na mão do especialista. Ele vai ver aquele checklist e vai dizer assim: ali tem problema. Somos nós que fazemos isso. Entendeu? Verdade. Hoje eu já trabalho com pessoas que fazem vistorias para poder, pelo menos nas partes mais comuns, por exemplo, corredores, garagens, muros. Escada, né? Já tem um... Faixa. Essas coisas que são uma repetitivas, forma o cara passa dando uma geral em tudo, Entendi. já está treinado, né? Eu já tenho meus documentos já prontos, com todas as partes de norma que ele tem que olhar, entendeu? E ele só vai marcando, ele já sabe o que tem que tirar foto, ele sabe que ele vai ter que fazer aquelas fotos ali padrão. Pelo menos para eu poder saber que ele fez o mínimo. Verdade. E as outras coisas quem faz sou eu. Os sistemas são bem repetitivos, entendeu? Isso. É isso que está dizendo. É lista e os sistemas são bem repetitivos. Impermeabilização, fachada, estrutura. Isso. Pois é. Episódio cheio de dicas. A gente tá, infelizmente, chegando já na reta final. Mas, olha, é um episódio que dá vontade da gente ficar horas e horas conversando, porque é um tema muito agradável, muito importante. Muito importante. E principalmente na cidade como João Pessoa e outras capitais aí que estão com suas construções civis aí de forma pujante. Mas a João Pessoa economia em tá franca bombando. expansão, exatamente. Pois é, cara. Assim, e nós somos, além do mais, nós somos uma capital litorânea. Ainda tem outros Isso. agravantes. Tem uma importantes, né? incidência maior Olha, vai da, ter da que ter outro maresia. episódio, Grau de corrosão, porque grau de grau de agressividade. coisa. Chamar o menino novamente, a gente fazer chamar o pessoal de administrador de condomínio. E então, aqueles prédios que tem pastilha, aqueles prédios que não tem não pastilha, tem, né? Falar sobre esse são cara. diversas intervenções. Olha, eu, mais uma vez, meus grandes amigos, Marco, a gente teve um episódio assim que eu fiquei satisfeito, porque a gente vai entregar um conteúdo de qualidade para a Isso, nossa audiência, aí, isso. nossa honrosa audiência. Isso, E quero deixar aí isso. a Stefan e Delmiro E- considerações finais, mandar um abraço. Passa para o Instagram de vocês, pessoal consultar, porque eu sei que vocês são muito ativos no Instagram. Pode e fazer, muito obrigado pode fazer pela, um jabazinho aí. muito obrigado Stefan, pela presença você no primeiro, meu irmão. Open Vamos lá, House. eu que sou mais novo, né? Primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, né? Eu tenho acompanhado vocês, acho o conteúdo de qualidade,
A produção é fantástica, parabéns aí para o pessoal. Open House Podcast, né? A gente está aqui à disposição, né? E espero que esse projeto ele só cresça, porque com certeza todos nós vamos ter benefício com vocês. O teu Instagram, Estefan, qual é? Meu Instagram é Obermark Perícias, né? E aí vocês podem lá acessar. Tem vários stories lá, também tem a parte de vídeos no feed, dando várias dicas, tá? Bacana. Mas sigam lá que a gente de vez em quando solta uma live, alguma coisa com alguns outros profissionais, colegas também. No Instagram do Open House nós vamos botar o link. Vamos botar, para exato. ajudar e pra galera começar a se familiarizar com o tema. Você já vai ter... Né? Minha mãe é síndica de um condomínio, eu já mandei pra mãe, ó, esse episódio você não pode perder. Porque quando saiu a lei, ela disse, meu filho, me ajude aí. Eu fui buscar a lei pra ela, fui estudar. Vai ser de mim. O que vai ser de mim. Porque ela tá doida pra deixar e eu fico, não, mãe, tem que fazer sério. Pronto. Uma dica importante aqui, antes das minhas considerações finais, o laudo de inspeção serve para proteger o síndico. Exato. Com Não, certeza. vocês estão contratados. Eu tô até subrogado, que eu vou dizer pra ele, não, você tem que contratá-los. Tá aqui, ó, a inspeção. O Isso, condomínio, não quero fazer, tranquilo, a parte dela ela mas fez. Ela exato, não a responsabilidade, negligenciou a parte isso dela. aí, Exatamente. Isso aí, Delmiro. Mestre Delmiro. Cara, eu queria agradecer, entendeu? Ratificando as palavras de Stefan, dessa produção maravilhosa. Dois caras show de bola. Isso aqui é até suspeito eu falar, né? Ele é amigo. Um nome que eu conheci agora, mas um cara de uma postura assim, Não, esse cara é fantástico. maravilhosa. Você vê que é um cara íntegro. Meu Deus do céu. Entendeu? que é Então, isso? E ainda só tenho anda de moto. a agradecer a participação. Piloto. Fui. Hoje eu tô aposentado. Agradecer a participação e precisando, a gente tá às ordens aqui, eu e o Steph, tenho certeza, pra gente fazer outros episódios, pra vocês precisarem, entendeu? Tamo às ordens aí, tamo junto. Beleza. Muito obrigado, Valeu, Marcos. gente. Manda a Obrigado. letra pra galera aí da audiência. Pessoal, Muito obrigado olha pelo só. abraço a vocês. Isso aí, olha só. Eu hoje, não sei se você, Fabiano, mas eu não vendo mais um imóvel usado e até novo sem esses homens aqui perto. Administrar condomínio sem esses homens. Tem que ter. Não dá não, pessoal. Até para quando você for comprar imóvel, isso é importante demais você ter pelo menos a segurança, como o Delmiro falou, porque saiu da sua responsabilidade, você terceirizou isso para um profissional. Queria agradecer a audiência de vocês, então nos sigam, por favor, no canal do Open House Podcast no YouTube, nosso canal do Instagram no Open House Cash e no canal de cortes também, né, Fabiano? Que o canal de cortes é bem bacana. O canal de corte tá bombando. Esse episódio, então, vai ter corte, né, Arantes? Ó, show de bola. Galera, obrigado. Mais uma vez, audiência Obrigado, honrosa tamo do junto. Open House Podcast. Esse foi mais um episódio, ó. Siga a gente, compartilhe. Um forte abraço. Até o próximo. Valeu. Tchau, tchau. Abraço, valeu.